Eu queria hoje discutir uma questão que eu considero importante. Talvez você vá concordar comigo, vamos ver. Você acha que você é bem tratado pelo seu banco? Eu não estou falando de tratamento pessoal, sabe? Gerente simpático. Eu não estou perguntando se o aplicativo funciona bem, se funciona mal, se dá trabalho fazer uma transferência, não dá, não é isso. Eu quero saber o seguinte, você se sente protegido pelo seu banco? Quando você sai de casa com o teu celular, aí você vê esse monte de notícia de roubo de celular, porque os bandidos querem a senha dos bancos e tal. Você, 999 11 999 592 100, você já passou por uma experiência de assalto? Foi bem tratado pelo banco? Ou seja, o banco cuidou de você? Ele agiu como se sentisse responsável por aquilo que aconteceu contigo? Ou foi burocrático? 11 999 592 100. Foi burocrático? Por que eu pergunto isso? Por que eu estou entrando nesse assunto, né? A tecnologia, ela facilitou a nossa vida. Não há dúvida de que a gente passou a ter uma série de serviços com uma rapidez que a gente não tinha antes. Antes, a gente ia aqui para o banco para fazer tudo. Tinha que pagar uma conta de luz, ia para o banco. Pegava a fila. Reclamava da fila, claro, porque tinha fila. Você ia contratar um empréstimo, banco. Agora você faz tudo sem sair de casa, ou saindo de casa, do carro, não dirigindo, do ônibus, do trabalho. Só que o que acontece, só coisa muito grande, né, atípica e tal, pede uma presença na agência, sei lá, ou até num terminal de autoatendimento, travou o cartão, sei lá, essas coisas. Mas essa facilidade toda, ela jogou para o correntista, para nós, uma tarefa que antes quem fazia era o funcionário do banco. Então, você tinha a prova, a evidência de que o banco tinha participado da operação. E se você não podia fazer as coisas diretamente, quando surgia uma conta em seu nome, não tinha sido você não tinha meios de fazer. Quando pegava um empréstimo em seu nome, o banco era indiscutivelmente o responsável. Você não tinha como fazer, você não tinha como agir de alguma maneira. E aí as coisas vão mudando. E você passa a ter tarefas e responsabilidades e deveres e tal. Normalmente a gente conversa aqui sobre política, sobre economia, sobre assuntos de justiça, e esse tema ele tem a ver com isso. Porque é muito certo de que nós vamos ter que avançar na legislação para aumentar a responsabilidade dos bancos. É certo que isso tem uma consequência econômica, porque pega o consignado, né, que você contrata com facilidade. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira, confirmou a constitucionalidade de uma lei que permite contratar que o beneficiário do PCP, do benefício de prestação continuada, possa contratar um consignado. Imagina quanta gente vai pedir. A gente está falando de mais de 5 milhões de pessoas. E é mais gente se arriscando a golpe. E também tem uma vertente de justiça nisso tudo. O Poder Judiciário a todo instante acionado para essa discussão. Então, não se trata de um tema isolado. É um tema que passa por política, passa por economia, passa por justiça e tem tudo a ver com a nossa vida, né? Essa responsabilidade sobre o golpe é algo que a gente tem que falar. E eu queria jogar a luz numa notícia que não ganhou tanto espaço assim quanto poderia, que foi uma decisão tomada no Superior Tribunal de Justiça, que mandou um banco devolver um dinheiro, e devolver corrigido, atualizado, um dinheiro que um casal de correntistas de 75 anos, pessoas mais velhas, perderam numa fraude feita na conta deles daquele banco. O que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu que a falta de certos procedimentos de verificação, que a falta de certos procedimentos para aprovação de certas transações que não eram corriqueiras, portanto atípicas, foram decisivas para que o casal caísse na fraude. Ou seja, o sistema do banco não foi eficiente, ou não era, ou até não é eficiente o bastante, para perceber que aquela transação com cheiro de ilegalidade
devia ser bloqueada, obrigando o casal a se mexer para eu quero. Não foi o caso. Então, o tribunal enxergou um caso, mais um, de responsabilidade objetiva da instituição financeira. E parece uma coisa óbvia, mas na instância inferior, esse caso passou pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o banco argumentou e o tribunal entendeu que ele não poderia ser responsabilizado por um dano que não foi provocado por ele diretamente, mas por terceiros. Então, era culpa do consumidor. As vítimas que fizeram o que quiseram fazer e caíram no golpe. Só que a vítima, ou as vítimas, um casal de pessoas com mais de 75 anos, eles argumentaram e conseguiram provar no STJ que não há uma prova nos autos de que eles concordaram com a fraude. Que eles concordaram com um empréstimo feito na cidade de São Paulo, no valor de R$60 mil, além de um débito de quase R$9 mil, além de usarem o cartão do banco para fazer uma compra em Goiânia, enfim. E tudo usando ligação telefônica, usando procedimento de terminal de autoatendimento, enfim. Aí na hora de votar, uma das ministras, a Nancy Andrighi, ela reafirmou a responsabilidade do banco em verificar a regularidade, a idoneidade da transação, e ela foi mais longe. Ela disse que as instituições bancárias têm que desenvolver mecanismos para dificultar as fraudes, independente, olha o detalhe, de qualquer ato do consumidor. Olha como isso é amplo e importante. Ela disse o seguinte, abre aspas, a instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada por meio de redes sociais e aplicativos, que é o que acontece, a gente consegue fazer, tem o dever, já que está oferecendo, de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentos que destoem do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objetos. Um outro ministro, Marco Aurélio Belize, ele disse algo muito concreto. Hoje, o perigo é andar com o telefone. Temos que encontrar uma solução para que a tecnologia não seja uma forma de insegurança. E é essa a nossa conversa aqui. Uma empresa aérea, ela pode oferecer conforto, ela pode oferecer pontualidade, ela pode oferecer preço baixo, mas ela não pode prometer que nunca vai acontecer um acidente. Não pode. Só que acidente aéreo é uma coisa rara. O último acidente aéreo com voo comercial tem 15 anos no Brasil. Pega uma rede de farmácia. Pode fazer propaganda prometendo preço, pode prometer rapidez no atendimento, pode prometer que entrega rápido o medicamento, mas ela não pode prometer que todos os remédios que ela vende ali são seguros. Ela não pode prometer isso, não está ao alcance dela. Agora, não é comum a gente ver o recolhimento de remédio que faz mal. Acontece, mas é raro. Agora, no caso dos bancos, as fraudes estão para os bancos, como o acidente aéreo está para as empresas aéreas, ou o remédio que faz mal para as farmácias? Não. A fraude é uma eventualidade? Não. A fraude é corriqueira. Então, se a fraude é um desafio corriqueiro, algo há que se fazer, há que se dizer e há que se cobrar do sistema que vive com uma taxa de juros como a gente conhece que vive, que tem lucro como a gente conhece que tem, e que faz propaganda para atrair os clientes, e na hora que acontece algo assim, tira o corpo fora. E o mundo está mudando nessa área, né? Mudando de forma importante. Tem 5 anos, o Conselho Monetário Nacional disciplinou a oferta de crédito só por canais digitais, organizou isso, ou seja, abriu uma porteira importante para nós.
É importante. Não estou dizendo que é algo contra, não. Imagina, você vai pegar um empréstimo, um crédito qualquer, e você tem que parar o que você está fazendo e ir para o banco. Imagina como seria a vida do Brasil na pandemia se o sistema bancário fosse a antiga. E não é. O sistema bancário funcionou na pandemia como com primor, porque estava preparado, digitalizado e tal, mas temos um desafio. 2020, Pix. São tecnologias que melhoraram a vida das pessoas, mas são tecnologias que aumentam o risco. E o risco é a fraude. Agora, o risco não é compartilhado, o risco é só do consumidor, o risco é só do correntista, o risco é só nosso. E a gente tem que provar, e provar, e provar, e provar que não teria sido possível aquilo acontecer se o banco fosse cuidadoso. Porque no começo, fraude sempre existiu, né? Mas no começo, fraude era extraviar talão de cheque, né? No tempo do talão de cheque, sumiu o talão de cheque. Uma conta corrente que foi aberta, que o cliente não tinha pedido, um saque, escuta, sacaram, eu passei por isso, sacaram 10 mil reais, 10 mil reais, fiquei no negativo, da minha conta, anos atrás, de uma agência do banco, para você sacar além do seu limite, eles pedem tudo da sua vida, até o teste do pezinho. O seu teste do pezinho. Aí o camarada conseguiu. Eu moro em São Paulo, eu estava em Natal, em férias, e fui passar um negócio lá, travou. Por quê? Porque tinham sacado um dinheiro da minha conta numa agência do Paraná. Mas como assim? E para você ser restituído? Fui restituído, mas é uma novela. Escuta, eu sou de São Paulo, eu estou em Natal, eu não estive no Paraná. Como é que eu preciso do teste do pezinho para sacar aqui R$ 500 e lá o cara sacou 10 pau na boa e eu fiquei negativo? E o negativo, quem é que vai pagar por isso? Já aconteceu? Comigo. E 999, prefixo 11, 592-100. Óbvio que você deve ter histórias para contar, ou já ouviu ou viveu. Mas aí a coisa começou a se sofisticar de um jeito, teve fraude feita com reconhecimento facial. Foi parar na justiça, o correntista, mais de um empréstimo, em lugares diferentes, na mesma hora, feito por ele, em estados diferentes. Quer dizer, e ele teve que provar que, sei lá, foram 5, 6, que em 4 ou 5 não era ele. Só que naquela que talvez fosse ele, era igual àquelas que não eram dele. Quer dizer, óbvio que era uma fraude. E o sujeito teve que entrar na justiça. O banco não resolveu. O banco não achou que era com ele, sabendo que era com ele. O departamento jurídico dos bancos, extremamente competente. Aliás, os departamentos jurídicos de bancos estão entre os departamentos jurídicos mais sofisticados, mais competentes que o Brasil tem. Até porque o sistema bancário é extremamente competente, talentoso, forte, vigoroso. Mas espera aí. Se são talentosos, fortes, vigorosos, competentes, preparados e tal, eles sabem, têm formação jurídica para saber que eles estão errados. E quando eu falo eles, eu não estou falando de todos os bancos. Eu não estou citando o nome de nenhum banco. Porque não é o banco A ou o banco B. São episódios que atingem o sistema financeiro. Episódios que atingem, obviamente, com mais frequência, os maiores bancos. É evidente. Milhões de correntistas. Milhares de fraudes. E aí? Aí o banco se comporta daquele jeito covarde. E a covardia tem duplo sentido. Tem o covarde de se esconder e tem o covarde do forte contra o fraco. E nesse caso é o covarde do forte contra o fraco. E faz a seguinte conta. Se eu disser não aqui, o risco de eu perder é de 40%. Se eu disser sim, o risco de eu perder é 100%. Então vamos para 40%. E vamos brigar no 40%. E se a gente perder 40%, devendo 100%, a gente ganhou 60%. E assim vai. E é assim que funciona. Mas isso não está correto. Eu queria depois, na volta, a gente saber se temos histórias, Débora, Fábio, de gente
que viveu experiências desse tipo e viveu o desafio de buscar os direitos no 11 999 592 100. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.